Bom, nesse item nós vamos falar sobre tabela dinâmica. Tabela dinâmica é como se a gente estivesse usando os filtros, né, que a gente falou, o autofiltro, o filtro padrão, o filtro avançado, mas de uma maneira mais dinâmica. Eu vou criar uma tabela, vai me permitir criar vários campos e eu vou poder dinamicamente mexer nesses campos para obter vários resultados. Ok? Aqui é só como é que a gente vai inicializar o cálculo, o ambiente de trabalho, só para lembrar como é feito, né? A gente criou gráficos, né? Como é que cria gráficos? Eu também a tabela dinâmica, num dado momento, eu posso criar um gráfico para imprimir aqueles dados da tabela dinâmica, tá? Isso aqui é como eu crio a tabela dinâmica, né? Eu vou primeiro escolher o tipo de gráfico, depois o intervalo que eu quero desenhar o gráfico, depois a série de dados, o que eu vou colocar no X, que eu vou colocar no Y, qual a cor que eu vou colocar para cada item que eu estou colocando no X, né? Porque o que é esse gráfico meu? Tem notas para valor de nota e quantidade de aluno. Então, no eixo do Y está as notas, no eixo do X está o nome dos alunos e a tabela me mostra as notas de cada uma das colunas que eu determinei. Ok, posso botar título ou não. Bom, eu falei para vocês que eu tenho os filtros, né? Tem o autofiltro, o filtro padrão, o filtro avançado. O autofiltro, ele me permite fazer dinamicamente as alterações das pesquisas que eu quero fazer. O filtro padrão tem que escolher uma coluna e ele vai gerar um gráfico, ele vai gerar uma tabela estática com aqueles valores que eu defini no filtro padrão, né? E no filtro avançado eu vou poder combinar vários itens do gráfico, tá? Para poder criar uma tabela, né, com vários valores. Normalmente a gente usa para tabelas grandes para poder filtrar melhor os dados, ok? E o que é? Quando eu criei um filtro, né, numa tabela, eu posso redefinir o filtro ou ocultar o filtro. Na verdade, todos dois têm a mesma função. Tá? O que é ocultar o autofiltro? Eu vou tirar o autofiltro e redefinir também. Eu posso alterar o autofiltro ou posso retirar o filtro do sistema. Ok? Então, é para eu apagar os filtros que eu coloquei, as opções de filtragem que eu coloquei. Todos os dois elementos têm essa finalidade. Inserindo a anotação. Isso a gente viu no Writer e está vendo aqui também. Se eu tenho, por exemplo, essa coluna aqui, eu quero deixar uma informação para quem for pegar essa planilha eletrônica saber o que esse nome significa. Então vem cá, olha, representa o nome do aluno do LFUI, por exemplo, que é o meu caso aqui. Eu deixo aqui quando a pessoa chegar, isso vai ficar marcado aqui, né, com esse vermelhinho aqui, se marcando essa coluna. Quando a pessoa quiser saber, ela vem aqui, passa o mouse aqui, ele vai mostrar, olha, esse nome aqui representa o nome do aluno, ok? É só para poder facilitar a informação. Aí eu vou aprender a criar tabelas. Como é que eu vou aprender a criar tabela? Eu vou aqui, tabela dinâmica, inserir tabela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher os campos que eu vou criar a tabela dinâmica. Eu crio a tabela todinho, tá? E mostro para mim. Sempre na primeira linha, tá? Vai ter o cabeçalho, né? Sempre quando eu vou fazer filtro, tabela dinâmica, a primeira linha deve ter o nome do cabeçalho que eu vou utilizar. Ok? Então eu venho aqui, escolho a tabela e mando inserir, eu escolho a parte da tabela que eu quero e mando inserir, criar uma tabela dinâmica. Ele automaticamente vai mostrar para mim se é esse o espaço que eu quero, tá? Se eu não colocar, ele vai automaticamente selecionar para mim toda a tabela, tá? E vai perguntar se eu quero. É importante a gente falar que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não deve ter célula vazia. Eu tenho aqui um resultado que é uma célula vazia no momento, tá? Se eu não mexer nisso daqui, ele vai me dar um erro na hora que eu construir a tabela vazia. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai prevenir-se contra isso. Tá? Então eu venho aqui, coloquei, tem tela vazia, ok, bacana. Não posso ter tela vazia, mas eu tenho, bacana. Aí o que eu venho aqui? Eu vou aqui e vou criar os filtros que eu quero para minha tabela dinâmica. Isso aqui é o campus que eu tenho disponível. Olha, eu posso filtrar aqui por nome, e por nota 1, nota 2, nota 3, média, nota 1, resultado, ok? Aí eu vou aqui e coloco os campos que eu tenho disponível, né? Então eu posso colocar aqui dados e colocar
qual que é o nome que eu quero, ok? Então, filtro é os campos que eu vou colocar aqui para poder definir como é que vai ser feita a minha filtragem. A gente vai ver mais um pouquinho. O campo de coluna vai mostrar as colunas que vão ser exibidas. O campo de linha vai mostrar as linhas que são exibidas. O campo disponível são os campos que eu tenho para poder trabalhar, tá? E os campos de dados é que vai mostrar o resultado. Então, vamos supor, eu quero aqui coluna, eu quero que mostre a coluna para mim por média de resultados. Eu venho aqui e coloco, né, média, e venho aqui e coloco o resultado. Ele vai poder totalizar para mim o resultado, tá? Então, vamos lá, ó. E aí que eu falei para vocês, olha, eu tenho isso aqui, opções, e isso daqui que é para poder facilitar a tabela, né? Ó, eu venho aqui, coloco essas opções aqui, origem e destino, e ele vai mostrar para mim. Então, quando eu colocar aqui totalizar coluna, ele vai mostrar na coluna de dados os resultados para mim. Tá? E se eu colocar aqui, ó, ignorar as linhas vazias, o que vai acontecer? Ele vai ignorar as linhas que tiverem vazias para mim, ok? Então, ele vai ignorar para mim as células que tiverem vazias. Então, com isso aqui eu vou garantir que eu vou fazer meus cálculos. Então, é sempre bom a gente colocar isso aqui. E origem e destino, ele vai mostrar para mim aonde é que eu vou pegar minha origem, qual que é a minha origem de dado e aonde é que eu vou colocar. Eu posso colocar isso numa nova planilha, que normalmente é o que a gente faz, tá? Você cria uma nova planilha com aquela tabela dinâmica para evitar perder os dados da sua tabela ou bagunçar muito a sua tabela, porque normalmente a gente trabalha com tabelas dinâmicas em tabelas muito grandes, então o ideal é que você crie uma tabela à parte. Ou você pode colocar no outro lugar que você quiser, mas o ideal é sempre que você crie uma nova planilha, ok? Bom, aí o que vai para mim verificar? A fonte de dados. O que é fonte de dados? Essa fonte de dados, né, é da onde eu vou tirar a fonte de dados para poder fazer meu cálculo. Eu posso ter várias fontes. Eu posso ter uma fonte interna, eu posso ter uma fonte externa, tá? Então, isso aqui é só como eu vou criar os meus dados. Eu posso pegar um dado de banco de dados, por exemplo, e usar numa planilha Calc, ok? Bom, vamos criar uma tabela dinâmica. Um exemplo de tabela dinâmica. Olha, eu tenho uma tabela dinâmica aqui, com esse valor aqui, e o gerente da loja necessita um relatório consolidado por estado. Ok? Então eu quero quantas. Você pode ver, foi vendido vários tipos de celular, de valor diferente e tal. Eu quero saber quantos celulares foram vendidos, quantas bicicletas, quantos TV por loja. Então eu vou criar uma tabela dinâmica. Olha, eu venho aqui criar a tabela dinâmica, a seleção atual são todos os dados, né? Venho aqui e coloco, eu tenho produtos, unidades, vendas e estado. O que o cara quer? Ele quer que a tabela seja, os dados sejam por estado, né? O campo de coluna vai armazenar por estado, o campo de linha por produtos e a soma de unidades vendidas. Tá? Então o que vai mostrar para mim? Quantos produtos foram vendidos, né? Por estado e valor, tá? Então, o que vai acontecer? Olha aqui, esse é o resultado da minha tabela. Ele mostrou para mim os produtos que eu tenho, são 3 produtos, bicicleta, celular e TV, os 2 estados que vendeu e a quantidade de produtos vendidos. Ok? Então aqui eu posso, agora quer saber só o número de bicicleta. Eu venho aqui nessa itemzinho, coloco só bicicleta, só o número de celular. Ok? Então, isso é só um exemplo simples, mas eu posso, por exemplo, criar uma tabela dinâmica onde tem estado, por estado, né, onde tem quantidade. Então eu posso aqui selecionar qual estado que eu quero para o produto vendido, ok? Então a tabela dinâmica é um filtro mais apurado e aí ele me permite fazer de forma dinâmica, tá? Filtrar dados na hora que eu quiser para poder construir gráfico, para poder construir relatórios, tá? E eu posso alterar, a partir do momento que eu criei uma tabela dinâmica, eu posso alterar ela tanto que eu quiser. E toda vez que eu for lá na minha tabela original e alimentar os dados na tabela, automaticamente a minha tabela dinâmica já vai pegar isso, porque a minha tabela dinâmica está vinculado à minha tabela original que foi criada. Por isso que tabela dinâmica é muito importante, é muito útil. Tá? Você, com tabela dinâmica, com procedimentos, com fórmulas, funções que a gente tem, você consegue usar o Calc para poder fazer coisas bem apuradas, quase um nível de programação muito bacana mesmo. Então, se você, a gente deu aqui só um pouco do caminho das pedras, mas se você estudar, tentar fazer mais, vai conseguir, você vai ver que o Calc ele consegue fazer coisas muito bacanas que a gente vai conseguir, tá? Então não esqueça de dar uma pesquisada a mais para você poder aprender.